Bom dia, povo de Deus! Seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa terça-feira para meditarmos na Palavra de Deus e você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte desses momentos de reflexão tão abençoados, amém? Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, amém? Vamos então para a nossa meditação de hoje. E ontem eu não pude estar aqui, né, no nosso momento de reflexão, no nosso momento de jornada de lições. Ontem minha filha teve muita dor de ouvido, na verdade ela tem vindo já com dores de ouvido há uns 2 dias, mais ou menos, desde que nós voltamos do retiro, por ficar 4 dias na piscina, né, agora teve uma consequência aí de dor de ouvido, mas graças a Deus já está sendo medicada. Eu queria aproveitar todo esse momento, né, que ela passou de dor, para estar falando com vocês sobre isso, sobre dor, né, o que é a dor, o que a dor causa. Mas antes de nós estarmos falando sobre a dor, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos lá? Sobre o filho pródigo, que diz assim, ó: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? É uma passagem que nós conhecemos bastante, né, do filho pródigo, onde ali ele tomou uma decisão, ele partiu, ele saiu da presença do pai, ele quis parte dos seus bens, né, ele quis sair rumo a algo desconhecido, mesmo sem ter experiência, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sendo uma pessoa ainda muito jovem, né, ele preferiu tomar essa decisão. E o pai respeitou a decisão dele. Claro que, infelizmente, lá na frente ele viu que toda aquela decisão que ele tinha tomado causaria muita dor e muito sofrimento a ele, né? E o que é a dor? A dor também é o sofrimento, a aflição, a agonia, a angústia, padecimento e a tortura. Dor também é mágoa originada por desgosto do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, frustração, né? Então também tudo isso causa dor. Dor física, dor emocional, não é verdade? O filho pródigo, depois que ele saiu, ele sentiu a dor física, né? Porque ele viu o que ele tinha feito, né? Ele perdeu tudo e aí começou a padecer, a passar por algumas necessidades. O pai sentiu uma dor emocional porque sentiu falta do filho, da presença do filho, de o filho estar ali debaixo da proteção dele, né? Debaixo dos seus olhos, mas o pai respeitou a decisão do filho. Mas o que nós precisamos entender nessa jornada de hoje, que eu quero trazer, o que serve de lição para nós, né? Que muitas vezes, por nós nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da presença de Deus, tudo isso causa dor no nosso coração, não é verdade? Muitas vezes nós sofremos por causa do quê? Por causa de atitudes nossas que nós tomamos, que causam dor no nosso coração, causam sofrimento. E isso deveria ser um alerta. Por quê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Em Isaías 59:2, fala que as nossas iniquidades nos separam. Então, se você for ler Romanos, vai falar que é a tribulação que nos separa, é a angústia, é a perseguição, é a nudez, é o perigo, é a espada. Fala que nem principados, nem morte, nem vida, nada, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Então, ali está listando que não pode nos separar deste amor. Mas lá em Isaías também está falando que o nosso pecado, como está dizendo ali, que as vossas iniquidades fazem separação. Ou seja, decisões que nós tomamos, atitudes que tomamos, comportamentos que temos, que nos separa da santidade de Deus, nos separa deste amor maravilhoso. Então, que essa dor seja um alerta para as nossas vidas. Que dor? Essa dor de sofrimento, de angústia. Você fala, eu não sei porque eu estou sofrendo tanto, né? Passando por tanta dor, por tanta aflição, por tanta amargura, por tanta angústia, né? Será que nós não causamos isso, não é verdade? Muitas das vezes, nós justificamos a nossa dor, o nosso sofrimento, culpando outras pessoas. Eu tô assim por causa de fulano. Eu tô assim por causa de Beltrano. Eu tô assim porque aquele ou aquela fez isso. Não, queridos, vamos parar de jogar a culpa no outro, né? Parar de fazer como Adão fez. Foi a Eva, foi a serpente. Não. Que nós possamos, em nome de Jesus, amadurecer e reconhecer, né? Que muitas das vezes nós, com as nossas próprias mãos e com as nossas próprias atitudes, tomamos atitudes erradas. Atitudes também que causam dor, né, no nosso coração. Nós sabemos também que existem aquelas coisas externas que acontecem nas nossas vidas, que nós não causamos, claro, né? Coisas que nós passamos na nossa infância, coisas que nós sofremos ao longo da nossa vida, coisas que nós passamos na adolescência, na juventude, né? Que não é culpa nossa, que causaram em nós. Mas existe algo muito importante nisso. Nós sabemos que as pessoas causaram em nós, mas a nossa atitude precisa ser diferente, né? Nós não podemos controlar o que fazem conosco, mas podemos controlar o que nós fazemos. Podemos controlar o que nós sentimos, o que nós pensamos, como agimos.
agimos, nós podemos controlar, até porque Jesus Cristo, ele passou pela dor física, pela dor emocional, para saber o que eu e você nós passamos. E de uma forma muito linda, Jesus agiu de uma forma equilibrada. Para quê? Para poder nos ensinar um exemplo, que nós também podemos passar de uma forma equilibrada. Jesus também se sentiu desprezo, sentiu angústia, sentiu aflição, sentiu sofrimento. Pedro negou Jesus, então ele foi negado. Então todas as dores que nós passamos hoje, Jesus também passou. Só que Jesus passou e nos mostrou como nós temos que passar. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e entender que quando nós estamos passando por dor, por sofrimento, por angústia, sejam elas causadas por nós ou causaram em nós, nós podemos ter um posicionamento diferente, né? Porque na verdade, tudo isso não tem que nos afastar de Deus, mas tudo isso tem que continuar nos aproximando de Deus. Na verdade, a dor e o sofrimento tem que mostrar o quê? Mostrar quem nós somos em Deus, mostrar que nós somos em Cristo, né? Que nós continuamos confiando nele e acreditando nas suas promessas e na sua palavra para nós. Então é isso que a luta, que a tribulação, que a dor, que o sofrimento tem que fazer. Mostrar que nós continuamos confiando em Deus e não nos afastar de Deus e não culpar outras pessoas por causa do sofrimento. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui debaixo desse sol, como diz a palavra de Deus. O sol nasce para justos e injustos. Então, todos nós estamos sujeitos. Mas agora, como nós vamos nos comportar, faz toda a diferença. Amém? Então, nós vemos aqui no versículo 13 que ele partiu, ele saiu da casa do pai. Será que muitas vezes nós também não estamos fazendo como o filho pródigo, né? Tomando atitudes que causam dor e sofrimento e agora queremos culpar todo mundo por causa dessa dor e esse sofrimento? No versículo 18, ele levantou, ele caiu em si, ele falou, poxa vida, eu estava lá na casa do meu pai, tinha tudo. Ele caiu em si e falou, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou me arrepender e eu sei que o meu pai vai me receber de volta. E realmente foi o que aconteceu. Por quê? Porque no versículo 18 mesmo ele fala, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E queridos, Deus, ele aceita um coração arrependido. Deus, ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Então, que nós possamos nos arrepender. E o arrependimento é deixar aquilo que nós estamos fazendo e nos voltar para Deus, nos voltar para a presença do Senhor. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós sabemos que o Senhor vai estar de braços abertos. Aqui nessa passagem nós vemos que o Senhor continuou no mesmo lugar. O pai continuou na casa, continuou ali, continuou com o outro filho, continuou trabalhando, continuou fazendo, continuou agindo. E é a forma que Deus faz. Deus continua agindo, Deus continua fazendo, Deus continua manifestando o seu amor e a sua misericórdia. Deus continua esplêndido, maravilhoso, soberano no seu lugar. Nós é que nos afastamos dele. Mas se nós nos arrependermos, se nós reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, falar, Senhor, olha aqui o que eu fiz, me perdoa, eu causei dor a mim mesmo, eu causei dor e sofrimento não somente a mim, mas a minha família, aos meus entes queridos, a todos que estão ao meu redor, eu causei essa dor. E eu me arrependo, Senhor, eu estou aqui. O Senhor vai nos receber. Porque olha o que diz no versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E é assim que o nosso pai nos espera. Ele tem compaixão de nós. Ele está de braços abertos nos esperando para nos abraçar e nos dar um beijo e dizer, que bom que você voltou, meu filho e minha filha. Então essa é a palavra que eu tenho para nós nessa jornada de hoje, que você, que eu, que nós possamos entender que muitas vezes essa dor, esse sofrimento, ela não é para nos afastar de Deus, mas sim para nos aproximarmos dele. Então que nós não venhamos a culpar pessoas, que nós não venhamos a culpar o outro, mas que venhamos a reconhecer que se talvez essa dor e esse sofrimento não foi causado por nós mesmos, que nos afastamos do Senhor, mas se você não se afastou de Deus e continua firme nele, eu tenho certeza que ele está com você nessa dor, nesse sofrimento, porque ele não nos abandona. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica por aqui a nossa jornada de hoje e que esta palavra possa te abençoar e te fortalecer nesse dia e que você possa meditar nela durante todo esse dia. Amém? Deus abençoe você e eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, para mais um momento e para mais uma jornada de lições. Até lá!